Okay, nice to meet everyone. I'm going to introduce Gustavo Benítez Álvares. Gustavo Benítez Álvares is nuclear. He holds a degree in nuclear physics from the Instituto Superior de las Ciencias e Tecnologias Nucleares em Havana, and they are master and doctors em nuclear engenharia from the Federal University of Rio de Janeiro. Today's lecture is entitled New Formalism in Finite Differences, the method of complete finite differences for the Helmholtz equation. Keep going, Gustavo. Go ahead. Ok, ok. Bom, vou falar em português, tentar falar em português devagar. Primeiro, boa tarde para todos os presentes. Como falou o professor Mauro, vou apresentar aqui hoje, esse novo formalismo de diferenças finitas. Em essência, aqui é um resumo dos tópicos que vamos falar. Rapidamente, uma introdução de que coisa que é diferença finita clássica, um pouco rapidamente a equação de Helmholtz e os desafios que tem para a diferença finita, elemento finito, volume finito, que são métodos numéricos para resolver equações diferenciais parciais. E o segundo tópico é o formalismo como tal, o novo formalismo, que se chama método completo de diferença finita. E a terceira parte seria alguns resultados numéricos só, não? Vamos começar então pela a parte introdutória. Isso aqui são três exemplos de equações diferenciais parciais clássicas. A equação de Poisson, a equação de difusão, a equação da onda. Não? São três tipos clássicos, três exemplos clássicos de equações diferenciais parciais. Elas podem ser resolvidas com métodos numéricos. O mais antigo, o mais velho é o método de diferenças finitas. Existem outros métodos, o método de elemento finito, o método de volume finito, elementos de contorno, métodos espectrais, mas o mais antigo é o método de diferença finita. Tá? E é esse que vamos falar hoje aqui, não? Diferenças finitas. Nessa abordagem de diferença finita tem a abordagem clássica, ou tradicional, ou estándar, que é a que todo mundo conhece. Tem essa nova que está aqui em vermelho, que vamos falar hoje, que na verdade é uma generalização da clássica, vamos dizer assim, não? E tem diferenças finitas no estándar. Não é o objetivo aqui hoje, no estándar, tá ok? Bom, vamos falar um pouco agora da equação de Helmholtz e os principais desafios que ela tem, que é uma equação muito simples, é, mas tem grandes desafios, não? Por exemplo, aqui suponha que P é a pressão e nós temos a equação da onda acústica, tá? Então, essa equação da onda acústica é definida dessa forma que está aqui, onde P é a pressão, tá ok? Essa C que está aqui é uma propriedade do material, que é a velocidade do som no material. Essa equação você pode resolver de várias formas. Você pode pegar os harmônicos temporais. Se você pegar os harmônicos temporais dessa equação, ou seja, isso nessa equação de diferença parcial, chegamos à equação de Helmholtz escalar, porque aqui é uma escalar, P é uma função escalar, tá? A equação de Helmholtz escalar, onde esse K que está aqui é um número que é definido como W sobre C. E W, esse número K tem dimensões é um número de ondas, não? Tem dimensões inverso de comprimento, relacionado aqui com o comprimento da onda aqui, tá ok? De uma onda. E P é o campo escalar da pressão, ou seja, estacionário escalar. Tá ok? Similarmente, que foi feito isso aqui, aí você chegou à equação de Helmholtz escalar a partir da equação da onda de uma grandeza escalar, física escalar, pode ser feito para ondas elásticas, vai chegar em uma equação vetorial de Helmholtz, ou ondas eletromagnéticas, vai chegar em duas equações vetoriais de Helmholtz. Sendo que ambas equações, a vetorial quanto às duas equações vetoriais de Helmholtz, as componentes dela satisfazem a equação, ou seja, verifica a equação escalar de Helmholtz. Então, a gente vamos concentrar na equação escalar de Helmholtz. Essa é uma equação que tem muita utilidade prática em engenharia e física para fenômenos ondulatórios, como estamos falando aqui. Qualquer tipo de onda, ondas acústicas, eletromagnéticas, elásticas,
em geral, sempre que tiver um fenômeno oscilatório, ondulatório, eh, podemos ter dentro, nesse problema, embutido a equação de Helmholtz, não? E isso é interessante resolver ela. Vista numérica, porque nem sempre conseguimos ter soluções exatas para a equação diferencial parcial. Depende do domínio, das propriedades do meio. Então, soluções numéricas aqui, no caso, diferenças finitas, não? Bom, então para o problema modelo nosso aqui hoje vai ser o quê? Uma equação de Helmholtz escalar genérica. Não vai ser mais a pressão. Pode ser a pressão se quiser, mas é qualquer uma que satisfaz essa equação que está aqui. Ou seja, a equação escalar de Helmholtz com condições de contorno de Dirichlet. Poderia ter outros tipos de condições de contorno. Neumann, Robin. Mas para não complicar muito a apresentação, vamos fazer só com Dirichlet. Esse K que está aqui, que é o número de onda, é o número real. Se ele não fosse um número real, seria modelando um fenômeno onde o meio tem perda de energia. Mas aqui estamos concentrados só em números reais também. Podíamos resolver para cá números complexos também. Mas o grau, ou seja, o desafio é o mesmo, sendo real ou complexo, não? O F é um termo-fonte e o U é a incógnita que queremos encontrar. Então, claramente aqui, facilmente aqui, em qualquer dimensão, uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões ou maiores, ondas planas satisfazem essa equação que está aqui, de Helmholtz homogêneas, com F igual a zero, tá ok? Então, ondas planas são importantes na análise numérica deste problema, tá? Vamos resolver esse problema, como já falamos já, por diferenças finitas, um método clássico, não? Mais detalhes podem ser vistos aqui no livro do Leveque, e anteriormente no livro do Ilemur, na tela anterior, aqui, no livro do Ilemur também, que trabalha nesse tema, não? Bom, o, os passos do método elemento, do método de diferença finita, os passos do método clássico, ou normal, ou estándar, como queiram chamar, não? É o quê? Você pega o domínio, onde está definido a equação diferencial parcial, domínio ômega, e faz uma malha, construi uma malha. Por simplicidade, vamos fazer uma malha uniforme, tá? Essa malha vai definir o espaço global de aproximação, onde vai estar a solução numérica. Depois, escolhemos um stencil dessa partição que foi feita para encontrar fórmulas de diferenças finitas. E substituímos essa fórmula de diferença finita na equação diferencial parcial, para o nó central do stencil, não? E depois, com isso, a EDP, a equação diferencial parcial, é transformada em um sistema linear de equações algébricas do tipo TU igual a F, que está T é uma matriz, U é incógnita e F é o termo-fonte, um vetor-fonte. E resolvemos esse sistema. Esse aqui é o método, o formalismo clássico de diferença finita, não? Aqui está representado simbolicamente aqui para o caso 1D e para o caso 2D. O caso 1D, nós temos um domínio unidimensional, nós construímos uma partição desse domínio em N partes aqui, então isso define o espaço global de aproximação, ECG. O stencil é um pedaço, uma parte dessa malha, ou seja, aqui o stencil de 3 pontos, com o ponto central I menos 1 e mais 1, tá ok? Ou seja, um stencil de 3 pontos, esse stencil de 3 pontos permite você encontrar fórmulas de diferenças finitas para aproximar as derivadas. Por exemplo, aqui, ó, a derivada segunda, que aparece lá na equação diferencial parcial, vai ser aproximada por diferenças finitas centradas, de segunda ordem. E o termo da equação de Helmholtz, k quadrado u, que não tem derivada, vai ser aproximado por apenas trocar u por ui, no nó i, no central i, não? Isso leva, como já falamos, a um sistema linear de equações algébricas, onde a linha para cada linha da matriz T está definida aqui, a linha I da matriz T. Seria assim ou assim, ok? No caso 2D, e stencil de 5 pontos, o procedimento é o mesmo, a metodologia, o formalismo é o mesmo. Nós construímos uma malha, aqui no caso foi uniforme, todos delta x e delta y são iguais, H. Temos 5 pontos, o ponto central é IJ, e 5 pontos, tá ok? Isso aqui é um stencil clássico de diferenças finitas centrais de segunda ordem, diferenças finitas, não? Igual, com esse stencil aqui de 5 pontos, aproximamos as derivadas segundas, tanto para x quanto para y. Semelhante como foi feito por caso unidimensional. Substituímos essas aproximações na equação diferencial parcial e o segundo termo da equação,
e obtemos para cada linha da matriz T essa equação aqui. Essa é a equação do extense, daqui de diferenças finitas, não? Os desafios para a diferença finita e para elemento finito, que é outra metodologia, mas tem muitos pontos em comum com diferença finita. Bom, primeiro é que a equação de Helmholtz, existe uma regra heurística que se chama a regra do dedão, a regra do dedão. KH igual a 2π sobre n, ou seja, K, que é o número de onda, vezes H, que é o delta x, ou delta y, a partição, vai ser 2π n, onde n é o número de nós de onda, tá ok? Geralmente, essa regra do Trombe, diz que se você pegar um n entre 7 e 10, tem uma aproximação boa, porque você vai ter, por exemplo, 10, vai ser 10 nós por comprimento de uma onda. Lembrando que uma onda é, por exemplo, um seno. Vai ter 10 partições ali dentro. Então é uma boa aproximação. 7 também é uma boa aproximação, não? Bom, soluções numéricas por diferenças finitas e elementos finitos são instáveis quando K aumenta. E mesmo que se mantenha fixo KH, por exemplo, KH igual a 10. KH igual a 10 fixo são o quê? São 10 elementos ou partições por comprimento de onda. Mas quando K aumenta, que K está relacionado com a frequência, não, da oscilação, as soluções de elementos finitos e diferença finita apresentam oscilações espúrias, que não são reais, não são físicas, não correspondem à realidade, então perdem estabilidade, se chama. E isso deteriora a solução numérica, portanto, perde a utilidade prática essa solução numérica. Então, um dos desafios é o quê? Construir formulações, métodos de diferença finita e elementos finitos que sejam estáveis, principalmente para números de onda grande, médio e grande. E estamos falando aqui que podem ser números tão grandes quanto você precisar. Por exemplo, conhecemos aqui no domínio da frequência, Hertz, megahertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Então, dependendo do problema que está sendo resolvido, esse K pode ser muito grande, não? Bom, esse fenômeno aqui da perda de estabilidade é conhecido para a equação de Helmholtz como poluição do erro. E isso impacta, como já falei, as soluções da diferença finita e cria uma diferença entre o número de onda exato, que é o K que aparece na equação de diferencial parcial de Helmholtz, e o número de onda aproximado, que é o K que entrega a solução numérica de diferença finita ou de elementos finitos. Começa a ficar muito distante um do outro. E isso, como falei, destrói, ou seja, a solução numérica que temos perde utilidade prática. Não? No caso 1D, uma dimensão, existem métodos de elementos finitos que eliminam essa poluição do erro, que o mais conhecido é o método Galerkin mínimos quadrado. Tá? No caso, também tem, posteriormente surgiu, desculpem aí, posteriormente surgiu um outro método de elemento finito que se chama quatro elemento método, do Babusca. Bom, no caso 2D, a poluição do erro não pode ser eliminada, ela só pode ser minimizada. O caso do GLS, vamos ver depois, posteriormente, que ele não minimiza a poluição do erro. O que minimiza, no caso 2D, aqui é o QSFEM, que está aqui já também, não? E agora vamos apresentar hoje esse método que nós chamamos de método completo de diferença finita, que ele minimiza a relação de dispersão, ou seja, K menos K numérico, para qualquer dimensão. 1D, 2D, 3D, qualquer dimensão e qualquer extensão. Ela pode minimizar sempre. Bom, agora vamos falar do novo formalismo rapidamente. O novo formalismo que estamos propondo, não? Em diferença finita. Em essência, tem elementos do formalismo anterior e novos elementos, não? O formalismo clássico e novos elementos. Antes de falar do formalismo, vamos colocar as ideias preliminares. Ideias preliminares são o quê? Nós usamos diferença finita, o método, a equação diferencial parcial em um sistema de equações lineares algébricas, não é isso? Onde esse que está aqui é o espaço global de solução. Bom, esse espaço global de solução tem dimensão n, onde n é o número total de graus de liberdade que foram construídos pela malha, não? Está relacionado com o número de pontos da malha onde existe incógnita, graus de liberdade, não? A equação de um nó arbitrário m é determinada
pelo extense, como já falamos já. Então, escolhendo um tipo de extense, ele define a equação de uma linha M, arbitrária dessa matriz T, não? E a incógnita da equação desse extense aqui pertence a um subespaço local de aproximação, que está contido no espaço local de aproximação. ¿Ok? Eso es una idea importante, eso es una idea importante para dejar claro cómo fue que surgió un método, ¿no? Bueno, y ese espacio local para o extenso só, e não para toda a malha, ele tem a dimensão do extenso, ou seja, o número de pontos do extenso. Bom, então a equação de um ponto interior do extenso arbitrário pode ser vista como um produto interno, semelhante como é feito em elementos finitos, onde esse G que está aqui é o vetor gerador da equação do extenso, e esse está aqui a incógnita. E aqui temos fonte, tá ok? Depois vamos explicar melhor esse vetor gerador. Bom, se nós temos L vetores linearmente independentes, podemos formar uma base para esse espaço local de aproximação. E isso é importante porque com essa base nós podemos representar qualquer elemento desse espaço local de aproximação. Todos os elementos, não? Desse espaço local de aproximação. Essa é outra ideia importante do método, tá ok? Essa base, se essa base de vetores para su espacio local de aproximación SL son os vetores geradores de diferentes esquemas de diferencias finitas, que sean LI, entonces no podemos construir cualquier esquema de diferencias finitas dado un extenso fixado. Y esa ecuación do esquema arbitrário, qualquer... Opa, foi mal outra vez. Essa que está aqui é a equação de uma linha M do um extenso arbitrário escolhido aqui L. É a equação do método completo, tá? Vai ser a equação do método completo, ou seja, completa por quê? Porque nós temos uma base e com uma base nós temos um espaço representado por completo. Todos os elementos, qualquer método de diferença finita que possa ser criado está contido aqui nesse novo método, tá ok? Esses coeficientes que estão aqui, alfa L, são coeficientes da combinação linear como qualquer combinação linear, não? E esses coeficientes podem ser vistos como parâmetros livres e vão ser escolhidos. Dado a EDP, você vai poder ter critérios diferentes para escolher esses coeficientes L, alfa L. No caso da equação de Helmholtz, o critério que nós vamos usar é a relação de dispersão K menos KH, ou seja, minimizar ao máximo possível, ou seja, minimizar essa equação, a relação de dispersão. Que isso garante que a diferença entre o número de onda exato e o número de onda é o menor possível. Ou seja, nós vamos ter uma solução, a melhor solução numérica possível, não? Bom, seguindo aqui. Então, esses aqui são os passos do novo formalismo. Como eu falei, é uma extensão, uma generalização do formalismo clássico. O que está em azul são os passos clássicos. E o que está em vermelho são os novos passos, não que vão ser inseridos. Por exemplo, nós pegamos o domínio e hacemos uma discretização do domínio. Construímos uma malha, uma grid. Aqui uniforme para simplificar, não? Isso define o espaço global de aproximação. Escolhemos um extenso, como se escolhe também no formalismo clássico, para obter fórmulas de diferença finita. Só que aqui temos que ter a clareza de que esse extenso vai definir um espaço local de aproximação, SL, e esse espaço é crucial para poder construir um método completo, tá ok? Então, esse extenso vai definir, como eu falei aqui, o espaço local de aproximação, que pode até ser igual que o espaço global se o número de pontos de extenso for o número total de pontos, mas aí a matriz do sistema vai ser matriz cheia, densa, completamente densa. Nós não temos interesse em isso, nós temos interesse em que as matrizes de elementos finitos e diferença finita e volume finito sejam matrizes esparsas, porque para poder economizar memória do computador, tá ok? Entre outras coisas. Bom, então esse extenso vai definir esse espaço local de aproximação, que é conhecido como o número de nós, ou pontos do extenso. Esse extenso, como já falei, define a largura de banda da matriz T do sistema linear. Se eu tenho um extenso de 3 pontos, em caso unidimensional, 3 pontos, vou ter uma matriz tridiagonal. Se tenho um extenso com 5 pontos, vou ter uma matriz pentadiagonal. E assim vai. À medida que eu vou aumentando a quantidade de pontos do extenso, maior será a largura de banda da matriz T. Ok? E também esse espaço local de aproximação, que é o extenso, vai determinar a máxima aproximação, ou seja, a maior aproximação
para as derivadas que eu posso ter. Com 3 pontos, eu posso ter até 1 grau de aproximação da derivada. 5 pontos, 9 pontos e assim vai sucessivamente. Só que isso tem custo computacional, não? Um passo novo aqui, que não existe no formalismo clássico, é esse que está aqui, o passo 3, que é o quê? Construir uma base de vetores para esse espaço local de aproximação. Isso não existe, não existia em diferença finita. Agora, com esse novo método, passa a ter, ¿no? ¿Cómo se tem esse base de vetores? Do mesmo semelhante como foi feito no formalismo clássico. Você substitui a fórmula de diferença finita por equações, por as derivadas na equação de diferença parcial, no nó central, e com isso vai obtendo aproximações, diferentes esquemas que sejam linearmente independentes. Se os esquemas são linearmente independentes, geram uma base para esse espaço SL. Se eles não são linearmente independentes, não geram uma base, tá ok? Então o desafio está aqui em encontrar esquemas que sejam LI para poder gerar essa base. Bom, e o quarto passo, que também é novo, é calcular ou determinar os coeficientes dessa combinação linear. Como impondo restrições, algum critério para o problema em questão, no caso do stencil, não? E depois disso, que foram encontrados os coeficientes da combinação linear, é só resolver o sistema linear de equações algébricas como é tradicional, não? Bom, vamos agora entrar mais em detalhe para que fique mais claro esses passos dessa nova formalismo ou metodologia de diferença finita. Primeiro, vamos começar por o caso mais simples, que é o caso unidimensional. No caso unidimensional, um stencil de 3 pontos, que é um dos mais simples que tem. O passo 1 e o passo 2 estão aqui. Olha. Nós temos um domínio unidimensional, construímos uma malha aqui uniforme, de N pontos, ok? E esse que está aqui é o stencil de 3 pontos. Então, aqui está o espaço, essa quantidade de pontos aqui define o espaço global de aproximação, e esses 3 pontos que estão aqui definem o espaço local de aproximação, ok? Bom, no caso de 3 pontos, a dimensão desse stencil é 3, então nós precisamos de 3 vetores geradores, 3 vetores LI, para poder ter uma base para esse espaço. Tá? Com esses 3 vetores, nós construímos um método completo, que é o quê? A combinação linear dele. O produto escalar entre a combinação linear desses vetores e a solução U, ok? Igual aqui eu tenho F. Onde esses coeficientes que estão aqui, A, B e C, já estão já agrupados aqui, os coeficientes da combinação linear e as componentes dos vetores geradores G1, G2 e G3. Agora o desafio é o passo 3, que é o quê? Encontrar quem são os 3 vetores geradores LI. No caso da equação de Helmholtz, nós vamos aproximar, como já falamos, a derivada segunda, por diferença finita centrada de segunda ordem. Somente. Não vamos fazer mais nenhuma outra aproximação. Então, resta, para poder obter 3 vetores, 3 esquemas diferentes, e que sejam LI, nós vamos ter que fazer aproximações diferentes para esse termo que está aqui, que não tem derivadas. Bom, colocando a aproximação clássica, que é o quê? U por UI, obtemos o método clássico centrado de diferença finita, dando esse vetor gerador G1 aqui, esse é conhecido, tá ok? Agora, eu posso aproximar esse segundo termo que está aqui da equação de Helmholtz de outra forma, por exemplo, essa forma que está aqui, que é diferente desse. Isso me dá um novo esquema. Mas além de me dar um novo esquema, esse novo esquema é LI com esse esquema anterior clássico, centrado clássico. Uma, ok, aproximar esse U que está aqui, dessa forma que está aqui, olha. Também, ele me dá um novo esquema, que é LI com esse aqui e LI, ou seja, esses 3 vetores geradores são LI. Pode ser demonstrado que esses vetores são LI, tá ok? Portanto, tem uma base para esse espaço local de aproximação. Com essa base, e isso que está aqui, eu posso representar todos os esquemas de diferença finita que possam ser criados. Todos. Porque temos uma base. Bom, no caso de malhas uniformes, depois vamos ver posteriormente que tem um corolário que garante que desses 3 vetores geradores LI, só preciso de 2, por conta da simetria e a uniformidade da malha. Tá ok? Então, desses 3, na verdade, só precisa de 2 para malhas uniformes. Bom, os esquemas, esses 3 esquemas são, tanto esses 3 esquemas, como qualquer outro esquema que possa ser inventado, criado, todos são, como estamos falando aqui,
tentativas isoladas ou incompletas de melhorar a solução numérica. Por quê? Porque a melhor tentativa para melhorar a solução numérica é o esquema completo. Esse esquema que está aqui. Qualquer uma outra é um elemento só. Ok? E nunca vai ficar, como se nunca, a menos que você consiga inventar um esquema que sempre gera um interpolante. Isso é complicado, não? Nunca vai ficar tão perto da melhor aproximação quanto possível. Ok? É isso que estamos falando aqui. A melhor aproximação, que é o interpolante. Eu gostaria de ter um esquema de diferença finita, ou em elemento finito, ou em volume finito, que tenha, que fique o mais próximo possível da melhor aproximação, que seria o que é o interpolante. Ok? Mas isso, por tentativa e erro, é complicado de obter. Com o método completo, eu posso ter sempre o esquema que mais próximo vai ficar da melhor aproximação. Sempre. O da menor distância. Bom, o quarto passo é encontrar esses coeficientes da combinação linear alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Ok? Isso para a equação de Helmholtz é feito com análise de dispersão da onda. Como eu já falei, você construi a diferença entre, analisa a diferença entre o número de onda exato e o número de onda da solução numérica. Você tenta minimizar isso aí, ou será, se for possível, não? Então, essa que é a ferramenta para o caso da equação de Helmholtz, usada para encontrar ou determinar os coeficientes da combinação linear, não? Considerando que, como que a gente faz isso? Como a solução, como ondas planas são solução da equação diferencial parcial, então você usa ondas planas na equação homogênea de Helmholtz, substitui a onda plana numérica discreta, que vai ter o número de onda KH, e com isso, na equação do Extense, e com isso você encontra a relação de dispersão, essa que está aqui, a permitir avaliar a distância entre KH e K, ok? O K está aqui dentro, dentro de A, dentro de B, dentro de C, que são os coeficientes que aparecem ali, as propriedades da equação diferencial parcial, o K. No nosso análise, apareceu pela primeira vez a parte imaginária, porque é uma onda plana aqui, não? A parte imaginária é a onda plana. Nos esquemas que a gente conhecia anteriormente, tanto em diferença finita como em elemento finito, nunca aparecia a parte imaginária, não aparecia menção a ela, por quê? Porque automaticamente era satisfeita. Como a gente fez esse passo local de aproximação e construímos uma base para ele, ela não é satisfeita automaticamente. Então, ela aparece agora uma parte. Opa, foi mal. Uma parte imaginária e a parte real dessa equação de relação de dispersão. A parte imaginária, nós entendemos que deve ser uma restrição a mais que deve ser satisfeita para que esse esquema, ou tanto de diferença finita, quanto de elemento finito, quanto de volume finito, seja consistente. Ou seja, a solução numérica tenda para a solução exata do problema quando H tender para zero. Seja um esquema consistente. Ok? Então, nesse caso aqui, para que isso que está aqui seja consistente para qualquer nó do problema ali, A tem que ser igual a C. Se A for igual a C, a parte imaginária é automaticamente satisfeita. Então, essa é uma restrição que temos que colocar. Ok? E a parte real, que é essa parte que está aqui, tradicionalmente é usada por todos os autores para encontrar essa relação entre K e KH. De aí você consegue encontrar KH em função de K. Ou seja, o número de onda numérico em função do número de onda exato. Ok? E então, aqui dentro estão os coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, que vão ser encontrados minimizando essa relação aqui. Ok? No caso de uma dimensão, você pode encontrar, escolher coeficiente tal que KH menos K seja igual a zero sempre. Como que faz isso? Nessa equação aqui, você troca KH por K, faz KH igual a K, e resolve aqui, vai ter uma equação que vai ter três incógnitas, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Um sistema 3x3. Você construi um sistema 3x3 e encontra esses alfas aí. Satisfaz isso. Tá ok? Dessa forma, a gente encontrou os alfas. Sendo que a alfa 1, que é o que corresponde ao clássico centrado, fixamos como 1, porque a relação de dispersão estabelece uma relação de dependência entre os coeficientes da combinação linear, não? Alfa 2 é esse valor que nós encontramos aqui, e o alfa 3 foi zerado por quê? Porque o alfa 3, o esquema 3, não satisfaz essa condição que está aqui. O esquema 3 não satisfaz essa condição que está aqui. Ok? Portanto, foi zerado. Então, usamos só dois vetores geradores, G1 e G2. Ok?
Com isso, encontramos quem são os coeficientes A e B e C da equação do extenso, e com isso temos a matriz do sistema linear de equações que vai ser resolvida posteriormente. Bom, esse que está aqui é a representação gráfica dessa equação que está aqui, KH menos K, ou aqui, tanto faz, KH menos K. Aqui está a representação gráfica para cada esquema aqui, olha. O esquema centrado clássico, você vê que KH menos K, em função de KH que está aqui aumentando. Lembra da regra de Tombe, do dedão, tá? Você vê que à medida que KH aumenta, a dispersão do centrado clássico vai aumentando, a diferença vai aumentando. E isso vai provocando instabilidade numérica. O mesmo acontece para o novo esquema 2, aquele que a gente dispensou, fez o alfa 3 igual a zero. E o novo esquema 1 também tem uma relação de dispersão à primeira vista, muito ruim, muito má. Por quê? Porque também se distancia muito. Só que três coisas má podem fazer uma coisa boa, não? Tá ok? Que é a combinação linear. Okay? Esse aqui foi apresentado para K igual a 100 e em função de KH. A regra de Trump aproximadamente por aqui. Aproximadamente 0,6 é 10 elementos por aqui mais ou menos. 10 elementos por comprimento de onda. Tá ok? Bom, nós vamos mostrar aqui para vocês exemplos em que depois numericamente em que nosso método completo ele funciona corretamente na regra de Trump aqui. KH igual a 1 e KH igual a 2, mais para cá ainda. Funciona perfeitamente bem. Bom, vamos ver agora o caso 2D com extenso com 5 pontos. O caso 2D com extenso com 5 pontos, nós temos aqui o extenso de 5 pontos, como já falamos, malha uniforme, tá ok? O espaço local de aproximação aqui e o espaço global de aproximação, todos os nós da malha que tem incógnita. Tá ok? Aqui agora a dimensão do extenso é 5, desse espaço local de aproximação, tá ok? Então nós precisamos de 5 vetores geradores, G1, G2, G3, G4 e G5, para poder construir uma base para esse espaço local de aproximação. Com esses 5 vetores, nós temos um método completo, ou seja, qualquer esquema de diferença finita está aqui, todos estão contidos aqui, para essa malha uniforme, tá ok? Bom, o passo 3 é que, no formalismo, é encontrar essa base de vetores. Essa base de vetores, como já fizemos para o caso 1D, vai ser encontrado com diferentes aproximações, tanto para a derivada quanto para outros termos da equação diferencial parcial. No caso aqui de 5 pontos, nós usamos uma única aproximação para a derivada. Outra vez, como foi feito no caso 1D. Diferença finita centrada de segunda ordem para a derivada em x e em y somente. E 5 aproximações diferentes para o termo que não tem derivada da equação de Helmholtz, tá ok? Bom, o primeiro é o centrado clássico de diferença finita, que é o quê? Essas aproximações aqui para a derivada e isso que está aqui, substituído na equação diferencial parcial, geramos a equação de um extense, do nó I, que tem, central I, não? Que tem esse vetor gerador que está aqui, G1. Bom, agora mais 4 aproximações que sejam LI, com esse que está aqui. Bom, temos essa primeira que está aqui, que é por analogia com o caso 1D, mesma analogia aqui, ó, a gente só tinha isso aqui para o caso 1D, se vocês lembram, ok? Então, agora temos X, temos Y, é a mesma coisa, ideia estendida para, opa, foi mal outra vez, para o caso 2D. Com isso encontramos um outro segundo vetor gerador, G3, que é LI com esse G1. Uma outra aproximação pode ser feita, essa que está aqui, olha, também por analogia com o caso 1D. Esse que está aqui gera um outro vetor gerador G3, que é LI. Esses três são LI. Então, faltaria mais 2 vetores geradores LI. Bom, uma outra aproximação seria essa que está aqui, olha. Todas são aproximações consistentes. Consistente significa o quê? Em diferença finita. Significa que quando o Δx, o H, tende para zero, a solução numérica tende para a solução exata do problema. Portanto, são consistentes, tá ok? Esse que está aqui seria um quarto esquema, um terceiro esquema novo, que gera esse novo vetor gerador aqui, e um quarto esquema novo, que gera esse outro vetor. Esses 5 vetores que estão aqui, pode ser demonstrado que são LI, facilmente. Tá ok? Bom, com esses vetores LI, nós temos já a base. Só falta agora encontrar os coeficientes da combinação linear. Só que, como já falamos anteriormente, tem um corolário que garante que desses 5 vetores geradores LI,
para malhas uniformes, só precisamos de 3. No caso do stencil de 5 pontos, só 3. Então, esses 3 coeficientes vão ser encontrados usando a análise de dispersão para a equação de Helmholtz, semelhante a como foi feito para o caso 1D. A onda plana, com solução com o número de onda numérico, substituída na equação do Stencil, vamos ter uma parte real da equação da análise de dispersão e uma parte imaginária. Só que aqui, como é maior, tive que quebrar em 2 partes. Tá ok? Então, a parte real, tradicional, e a parte imaginária, que também nunca tinha aparecido, até onde a gente conhece. Por quê? Porque todos os esquemas que tinham sido colocados anteriormente, que a gente conhece, de tanto de diferença finita quanto de elemento finito, satisfaziam automaticamente essa equação que está aqui. Automaticamente, tem essa simetria, tá ok? Nosso esquema não é mais amplo, mais geral, tá ok? Então, para você poder satisfazer a parte imaginária, você tem que fazer isso 0 e 0, tá ok? É uma restrição a mais exigida para que possa ser satisfeita a parte imaginária da análise de dispersão. O esquema 2 e 3 que a gente propôs ali não satisfaz isso aí. Portanto, os alfa deles foram zerados. O esquema 2 e 3, se você ver aqui, olha, o esquema 2 e o 3 não satisfazem isso. A restrição é essa aqui da parte imaginária. Portanto, eles podem ser zerados. E a parte real, como tradicional, é usada para encontrar KH em função de K. Ok? Isso é feito para o caso 2D. Não pode ser zerada a equação para todas as direções da onda. Observe que aqui tem uma direção da onda, agora aqui da onda plana, tá? Uma onda plana tem uma direção. E essa direção, a priori, é desconhecida, é uma incógnita, dado um problema para resolver a equação de Helmholtz, não? Problema ondulatório. Então, a priori, eu não conheço essa direção da onda, portanto, eu não posso, como aconteceu no caso 1D, que não tinha direção nenhuma, é a mesma direção sempre. Tá ok? Bom, esses coeficientes vão ser determinados minimizando essa relação aqui de dispersão. No caso, semelhante como foi feito para o caso 1D, alfa 1 é 1, que é o quê? O coeficiente da esquema centrado clássico. E o alfa 3 e alfa 4 foram zerados. E o alfa 5 também pode ser zerado por quê? Porque tem o coro horário que fala que dos 5 só preciso de 3. Ok? Portanto, de 3 e considerando a simetria, será mais um. Aí, o alfa 1 e o alfa 2. Ok? Eu poderia ter ficado com 2, com 3, alfa 1, alfa 2 e um outro alfa, por exemplo, o alfa 5. Mas não precisa fazer com alfa 5. Pode fazer com alfa 5, pode não, fazer sim o alfa 5 e vai encontrar um esquema equivalente, com a mesma análise de dispersão, tudo equivalente, portanto, é um cálculo desnecessário. Bom, esse que está aqui é o alfa 2, tal, que minimiza a relação de dispersão. Para o caso 2D, stencil de 5 pontos. E essa relação está dando essa série de potência aqui, olha. KH menos K é uma série de potência aqui em função de KH. Aqui temos K quadrado, H quadrado, vezes um K. Você vê que mantendo fixo o KH constante, tem uma potência de K a mais. Portanto, quando K aumenta, essa diferença aumenta. Portanto, esse esquema que está aqui, que é um esquema de 5 pontos, ele é melhor, tipo assim, tem uma relação de dispersão semelhante à do centrado clássico, tá ok? Ele tem talvez mais estabilidade que o centrado clássico, mas não muito melhor não, tá? Então, aqui está a representação gráfica dessa relação de dispersão para esses tensores de 5 pontos aqui, ó. Tanto em função de KH, ou seja, a diferença entre eles, quando KH aumenta, ó, eu fui até 2 aqui, ó. Quando KH aumenta, você vê aqui o centrado clássico, o novo esquema 2, o novo esquema 4, o novo esquema 1 e o nosso esquema completo, esse que está aqui com bolinha, muito próximo de 0. Não é 0, à medida que KH aumenta, é bastante de 0. Mas comparado com os outros métodos, que são tentativas isoladas, todos os outros são isolados. Esse que está aqui é o completo. É a menor distância, a menor dispersão de onda possível para esse stencil de 5 pontos. Se você quiser ter menor ainda que isso aí, precisa aumentar a dimensão do espaço local de aproximação. Ok? Que é o que vamos fazer posteriormente.
Bom, e aqui está a representação dessa relação de dispersão KH menos K em função da direção da onda, θ, de 0 a 360 graus. Como eu falei, a priori, a solução exata é o quê? É uma circunferência. Quer dizer o quê? Relação de dispersão, zero. A diferença entre KH e K é zero. As outras têm, podem ser elixir, podem ser curva fechada ou não, mas em geral são fechadas, tá ok? Então aí você vê, de cada clássico, esse que está aqui, o nosso é o que está mais perto possível da exata. Não coincide porque em caso 2D não pode ser zerado a relação de dispersão, mas sim minimizada. Tá ok? Todos os outros esquemas são tentativas isoladas de melhorar a solução numérica. Tá ok? Aqui refletido na relação de dispersão. Tá ok? Bom, isso aqui foi feito para K igual a 100 e o θ1 escolhido, que foi piso de 8, ok? E o θ aqui, aqui, o θ aqui da onda escolhida foi piso de 4, ok? E KH fixado igual a 1, aqui nesse gráfico, que é um KH relativamente grande, ok? Vamos ver agora, se você quiser uma relação de dispersão melhor que essa que está aqui, seja mais próxima da exata que essa que está aqui, aproximação. Estamos com 5 pontos no extense. A próxima vai ser 9 pontos, que é o extense de diferença finita compacto, conhecido como compacto. 9 pontos. É equivalente ou semelhante a em elemento finito a uma malha de quadriláteros bidimensionais, com polinômio de Lagrange bidimensional, tá ok? Quadrilátero, exatamente, bidimensional, quadrilátero. Bom, aqui temos então o de 9 pontos. O de 9 pontos é a mesma filosofia, tudo igual. Tem algumas diferenças, que é o seguinte, aqui, ó. Aqui nós temos o de 5 pontos anteriormente falado, que tem os pontos pretos, o clássico, tá ok? E temos agora outros 4 pontos, ou nós, que são para dar os 9 nós, um extense de 9 nós, que se chama compacto, extense compacto em diferença finita, e em elemento finito corresponde a uma malha de quadriláteros, usando polinomios bilineares, tá ok? Bom, nesse caso aqui, nós construímos duas bases diferentes. Então, nós construímos duas versões diferentes do método completo. E vamos mostrar que essas duas versões diferentes do método completo, quando foram otimizados os parâmetros alfa, foram calculados para minimizar a razão de dispersão, são equivalentes, são o mesmo método. Ou seja, é o método melhor que posso ter, ou seja, o mais próximo do interpolante da melhor aproximação. Então, vamos escolher duas bases para esse espaço que está aqui. A primeira vai ser o quê? Pegar esse que está aqui, que é o extenso compacto de 9 pontos, usando a fórmula do Laplaciano com 9 pontos. Estamos aqui com cor vermelha. Tá ok? E a segunda base, ou a segunda forma de construir a base vai ser o quê? Vai ser descompor esse extense como a. Opa, foi mal. Como a soma de dois extenses. O extense de 5 pontos. O extense clássico de 5 pontos. E um extense de 5 pontos rotado aqui, ó. Rotado. É o extense clássico rotado 45 graus. Piso de 4. Esses dois extensos de 5 pontos me permite criar uma base diferente da outra base com o de 9 pontos. Então, com isso, construo duas bases, ou seja, construo duas versões diferentes do método completo, que no fundo equivalentes. Ok? Então, por isso que estamos falando que é um método completo. Ok? Então, repetindo aqui, se eu construir essa base, nós vamos ter aqui um método completo. Agora nós vamos ter 9 vetores geradores. Porque temos 9, a dimensão do espaço local de aproximação é 9. Precisamos de 9 vetores geradores. Como a malha é uniforme e existe simetria, desses 9, o corolário vai falar que só precisamos de 5. Tá ok? Mas isso mais para frente. Então, sendo assim, o que falta é construir a base. A base, vamos construir primeiro a base usando os dois extensos de 5 pontos. O clássico e o rotado. Tá ok? Esse que está aqui é o Laplaciano para o extenso clássico. E esse que está aqui é o Laplaciano para o extenso rotado. Você comparando, observa aqui que a diferença está em que está só rotado. Aqui a raiz quadrada de 2 a quadrado vai dar 2. Tá ok? E troca só os índices aqui. É o mesmo que está aqui, só que é rotado. Isso que a gente pegou de um livro muito interessante que está citado aqui no final, dos anos 80. Bom, com essa aqui vamos construir uma base. Então, vamos pegar primeiro precisamos
de 5 vectores geradores LI. 5 geradores LI, porque dos 9, 4 van a ser eliminados por conta. Então vamos concentrar só em 5 vectores geradores LI. Bom, o primeiro vai ser o clássico centrado, que é o quê? Pegar esse que está aqui para a derivada e colocar k quadrado u como sendo o clássico normal. Vamos ter equivalente ao que tínhamos de 5 pontos lá, só que agora tem elemento zero, porque a dimensão do espaço é 9 e não 5. A dimensão do espaço aumentou para 9, tá ok? O novo esquema 1 e novo esquema 2 são os mesmos novos esquema 1 e 2 do extenso de 5 pontos, normal clássico. Com a diferença que vai ter zero aqui, porque a dimensão do espaço agora são 9, tá ok? E os outros dois esquemas, LI, nós obtivemos com desse esquema rotado aqui, 45 graus, colocando quem? O Laplaciano agora, mantendo as mesmas aproximações, mas o Laplaciano agora é diferente. Com isso, contamos mais dois vetores geradores LI. Pode ser demonstrado que esos 5 vetores que estão aqui são LI, portanto, são uma base para esse espaço local de aproximação. A outra base, ou seja, a outra versão do método, assim, esse método, passamos a chamar de método completo com 9 pontos, Laplaciano com 5 pontos, para diferenciar do que Laplaciano tem 9 pontos. A outra base é construída como? Com o Laplaciano com 9 pontos, ou seja, o Laplaciano vai ser aproximado unicamente por essa fórmula que está aqui com 9 pontos, e vamos pegar diferentes aproximações para o termo da equação de Helmholtz que não tem derivada. 5 aproximações diferentes. E nós temos várias que apresentamos aí já. Então, aquela que a gente apresentou já, vamos usar aqui. Só que o Laplaciano aqui só tem uma única aproximação. O Laplaciano tinha duas aproximações diferentes. O extenso centrado clássico e o extenso rotado. Tá ok? Bom, aqui temos o clássico centrado com esse Laplaciano que está aqui. Agora não temos mais os elementos zero porque está todo mundo aqui agora participando. Ou não estão participando aqui todos. Todos têm coeficientes aqui. Tá ok? O novo esquema 1, 2, 3 e 4 são obtidos semelhantemente ao anterior. É só colocar as aproximações aqui para o termo KU. Tá ok? Esos 5 esquemas que están aquí, 5 vectores geradores, son LI. Puede ser demostrado fácilmente que son LI. Bom, ele sendo LI, temos a base. E agora precisamos encontrar os coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Tá? Como? Para a equação de Helmholtz, com a relação de dispersão. Análise da relação de dispersão. Mesma coisa. Pegamos uma Gustavo, onda plana, Gustavo, substituímos. Oi? Gustavo, nós temos 3 minutos, tá? Então vou Três. parar aqui. A mesma filosofia. Parte real, parte imaginária, tudo isso aí. Agora, temos aqui que esse novo esquema tem essa relação de aproximação aqui, da relação de dispersão, ó, de ordem K7H6. O anterior era K3H2. Então você vê que a precisão é maior ainda, bem maior. Tá ok? Aqui tem a relação de dispersão de cada esquema aqui, ó. Para com 5 pontos, para com 9 pontos, todos os esquemas. Sempre o centrado clássico é que fica mais perto do interpolante, a solução exata. Aqui tem a tabela comparando a distância entre KH e K, para KH fixado. Você vê que esses esquemas novos centrados de 9 pontos coincidem com o QSFEM. E o de 5 pontos coincide com o GLS. Por isso que se fala que são equivalentes. Embora sejam, lá são elementos finitos, aqui são diferenças finitas. Tá ok? O que estamos falando aqui. Opa, foi para trás. Ah, sim, aqui é um corolário que falamos que existe um corolário que garante que daquela base toda só precisamos de uma quantidade, ou seja, no caso 1D, precisa só de 2 vetores. No caso 3D, 3 vetores. E no caso 4D, digo 2D com 9 pontos, 5 vetores. Ele hizo. Tá ok? A prova está aqui. Você vê claramente que são LD, estão aqui, dos três são LD, tá ok? E aqui temos alguns resultados numéricos, por exemplo, ondas planas. Uma onda plana, aqui temos uma onda plana, uma direção θ aqui, olha. E o número de onda é K igual a 1000. Assim que K quadrado é 1000 por 1000, 1 milhão, é um número grande, tá ok? Isso, com o método dos elementos finitos de Galecki, diferença finita clássica, as oscilações espuras são muito grandes, não tem utilidade prática nenhuma. E aqui temos um zoom dessa solução numérica aqui dos métodos de 5 pontos, com 5 pontos e com 9 pontos, tá ok? São equivalentes à mesma solução, embora são bases diferentes. Foi feito isso para KH igual a 5, satisfaz a regra de Trumb, KH igual KH igual a 5. O que está acontecendo aqui? Peraí. KH igual a 5, 12 nós por comprimento de onda. KH igual a 1,
6 nó por comprimento de onda, e KH igual a 2, 3 nó por comprimento de onda. Ou seja, em um seno, uma oscilação de um seno, só tem 3 pontos. E olha a precisão desses métodos que estão aqui do método completo, das duas versões do método completo. Isso não é fácil de atingir, não. Bom, e aqui temos superposição de 3 ondas planas. Em lugar de ter uma onda plana em uma direção só, temos 3 ondas planas em 3 direções diferentes. Agora, o método, você vê que ele não coincide com o interpolante, mas a proximidade é muito grande com a solução exata, tá ok? Para KH igual a 0,5, KH igual a 0,1 aqui, ó, e KH igual a 0,2. Você vê que a medida que KH aumenta, é claro que vai aumentando a diferença entre KH e K. Mas se KH igual a 2, são 3 nó por um seno, uma sinoide. Aqui tem com um termofonte, também trabalhava com um termofonte, tá ok? Também um método muito próximo à solução para carga 01, 1 e 2 também. E calculamos os erros. Aqui você vê, esse aqui é importante. O erro do método centrado clássico, semelhante ao erro do Galecki, o método elemento finito do Galecki. E o método de 5 pontos. O de 5 pontos, o completo de 5 pontos, é equivalente ao GLS. Esse nosso que está aqui é equivalente ao QSFEM do Babusca. Você vê aqui que o método tem a região pré-assintótica e a região assintótica de convergência. Tá ok? E aqui é a precisão do computador já. Porque tem aqui o Rundolph. Tá ok? Então, é um método estável, não tem oscilações espúrias aqui do erro, não tem a poluição do erro. Isso aqui chama-se poluição do erro. Por quê? Porque o erro não se comporta como deveria ser. À medida que você vai refinando. Só quando tiver uma área muito fina, ele começa a se comportar como deveria ser, de um método consistente. Bom, aqui tem o comportamento do erro com o número de onda, à medida que o número de onda aumenta. E aqui o comportamento do erro com a direção da onda, θ. Você vê que o método, os dois métodos, as duas versões do novo ponto são equivalentes. A diferença que está aqui é por conta de Rundolph, na hora de cálculo lá, porque são, embora em aritmética de precisão infinita são iguais, quando é feito no computador, tem um Rundolph ali que vai se propagando, tá? Aqui, quando temos K elevado, esse Rundolph se propaga bastante, porque K foi igual a 1000, e 1000 ao quadrado é 1 milhão, ok? Bom, e aqui os comentários finais, que são o quê? Um novo formalismo de diferença finita foi feito e é válido para qualquer EDP, qualquer equação diferencial parcial. Então, agora tem que ser feita essa ideia, tem que ser levada para todas as outras equações diferenciais parciais, ok? A gente aplicou aqui para a equação de Helmholtz. Vamos agora aplicar para outras equações, difusiva convetiva, outras equações que têm problemas de estabilidade, tá ok? Bom, aqui só reforçando o que foi feito aqui para a equação de Helmholtz, não? Que o de 5 pontos, em um D elimina a poluição do erro, em 2D com 5 pontos é equivalente ao GLS, e em 2D com 9 pontos extense é equivalente ao QSFEM, tá ok? Então é o melhor que pode ser feito. Aqui tem algumas referências que foram usadas, tá ok? Esse que está aqui foi o livro interessante dos anos 80 que eu falei, que tinha aquele stencil rotado, tá ok? E assim vai. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos aqui. Obrigado, Benítez, o Gustavo Benítez. Está aberto aqui a perguntas. Quem deseja fazer alguma pergunta ao Gustavo Benítez sobre a apresentação dele? Alguém? Bom, enquanto alguém pensa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Gustavo, sobre o custo operacional, o custo Computacional. de contas, como é que você analisou isso? Analisamos. É equivalente ao custo, por exemplo, vamos pegar aqui, mais fácil aqui, rapidamente, para que você possa ver claramente. Um deck é mais fácil de ver. Esse que está aqui, um D. Esse que está aqui, um D. Perfeito, aqui, ó. Uhum, Esse que está aqui é o que eu tenho que fazer para montar a equação de uma linha da matriz T, não é isso? É uhum, o quê? O custo computacional é um pouquinho superior, ou seja, é como se fosse três centrados clássicos ao mesmo tempo. Porque aqui temos três esquemas aqui, na verdade são dois, não?
porque dos três só preciso de dois. Então, para malhas uniformes, aqui temos dois, o custo computacional de dois central, de montar dois centrais para montar a matriz. Depois que montou a matriz é igual que a centrada clássica. Não tem custo, é o mesmo custo que a mesma dimensão da matriz do centrada clássica. Ok. E isso vale para todos, 2D, todos. O único custo que tem a mais é você montar a matriz. Para montar a matriz, é só calcular o coeficiente alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Pode falar um pouco mais devagar, Gustavo, por favor. Então, o custo computacional é equivalente ao custo computacional do centrado clássico. Equivalente por quê? Porque a única diferença que tem é você calcular, na hora de montar a matriz, você calcular os coeficientes alfa 1, alfa 2 e alfa 3, não é isso? Sendo que aqui para a malha uniforme, só temos dois vetores geradores LI que precisamos. Então é alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 está fixado como 1, que é o centrado clássico. Então só tenho que calcular o alfa 2. Alfa 2, já coloco ali os coeficientes A, B e C que estão aqui, olha. E isso vai dar uma matriz que é da mesma dimensão que a matriz do centrado clássico. Então, o custo computacional está só na montagem da matriz, mas não resolver o sistema global. O sistema global é do mesmo tamanho que o do centrado clássico. Deu para entender? Sim, sim, obrigado, Gustavo. Não tem importância, a malha não precisa ser uniforme, né? Você pode pegar delta X, diferente de delta Y, sem problema Aí, nenhum. aí a diferença que vai ter na hora de você calcular os coeficientes, aqui ó, quando você for calcular os coeficientes, você vai ter que fazer a conta para eles. Não vai ficar tudo uniformemente aqui, tá ok? Vai ficar outros valores. Ok, ok. Obrigado, obrigado, Gustavo. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Cristina Urbani, any Pode question? falar. Eu não estou vendo as pessoas. Tá bom. Ok, então estamos encerrando aqui essa sessão de hoje e no próximo domingo